Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre totalitarismo e suas características. O que é um regime totalitário? O regime totalitário, ele se descreve como a concentração do poder na mão de um único governante, ou seja, o poder na mão de uma única pessoa. Não há espaço para democracia, tampouco para direitos e garantias individuais. Ou seja, o poder totalitário é como um rolo compressor que passa por cima da população e arrasa o que tiver na frente. Aqueles que se opuserem ao governo totalitário são eliminados, são excluídos. Ele tem algumas situações interessantes, onde o líder toma decisões políticas e econômicas conforme a sua vontade, ou seja, ele não precisa ouvir ninguém, ele toma as decisões e pronto, elas são acatadas. O poder legislativo pode até existir, poder legislativo e judiciário, no entanto, eles estão à margem do ditador, ou seja, há uma dependência do legislativo e do judiciário com o governante. Existe um uso excessivo, nesse caso, de força militar. Para quê? Para exercício do controle, para o exercício do poder de polícia, para controlar a população. Há uma exaltação, uma propaganda governamental atrás da figura do líder, ou seja, exaltando aquela figura emblemática. Aqui nós temos como exemplos principais o nazismo, o fascismo e o stalinismo, com as figuras de Hitler, Mussolini e Stalin à frente do regime totalitário. Dessa forma, aluno, o regime totalitário tem como características principais o mandato por tempo indeterminado, ou seja, aquele governante entra no poder e não sabe quando vai sair. Não há qualquer renovação no poder. É aquele sujeito até que ele venha a morrer ou que alguém deponha. O militarismo, ou seja, há um alto investimento em material bélico. É um exército muito forte e é constante o uso das Forças Armadas, ou seja, marinha, exército e aeronáutica. Há uma concepção ideológica, ou seja, fim ditados pelo governante. São as características e opiniões daquele governante que inspiram toda uma população. Ele é expansionista, ou seja, visa conquistar outros países e territórios, seja pelo convencimento, seja através do uso da força, ou seja, da guerra. É sempre uma política expansionista, visando a conquista de outros locais. É uma propaganda governamental maciça, ou seja, que exalta o chefe de Estado. É uma propaganda que seja até burra, de tão ignorante que é. É reacionário aos opositores, ou seja, o controle ele é exercido através do terror e do medo. Aqueles que se opõem ao poder são decapitados, guilhotinados, ou seja, age de acordo com o uso da força, da tortura, do uso de bombas, dentre outras coisas. Esse regime se apresenta como um regime popular democrático. Ora, vejam, que maravilha, mas ele não é. Ele é um regime totalitário, embora se apresente como regime popular democrático, tendo ainda os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, em funcionamento, embora limitados ao governante. E muitas vezes adotam o partido único. E pasmem, a eleição. Ora, como eleição com partido único? Sim, elas acontecem. Com isso, aluno, terminamos mais um assunto, totalitarismo e suas características. Espero que tenham compreendido a aula. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.